33 vídeos que ninguém consegue explicar. Salve galera, Tio Castor na área hoje com mais um vídeo. Iremos conferir um vídeo aqui do canal Almanac X, que é um canal sem comparação, um dos melhores canais do YouTube. Luzes estranhas no céu, bola brilhante na estrada. Existem vídeos que são um verdadeiro mistério e desafiam totalmente a lógica. Galera, então se prepara para muito susto e vídeos misteriosos. Lembrando que o link do vídeo original está aqui na descrição. Dá uma olhada nesse vídeo pra lá de misterioso. Que isso, o cara tá amassando o chão só de aproximar a mão? É o quê? Ué, mas Mas seria o que concreto aquilo ali? acabou de Pedra, sei lá. acontecer? A pessoa aproximou sua mão do chão e conseguiu deixar uma marca que aparentemente Que isso, não cara? estava lá. Repare que a mão se encaixa Ó, agora não tem nada ali, ó. E conforme ele vai abaixando a mão, vai perfeitamente. aparecendo aos poucos o Seria encaixe da muita mão dele, ó. coincidência se essa marca não fosse Caraca, dele. mano. Além disso, o piso não parece ser cimento fresco. Não. Não parece mesmo. Se for algum tipo de ilusão ou Olha o Ronan Santos aí. mágica, alguém me explica como isso foi feito, pois pra mim não faz o menor sentido. Nem Esse homem estava desconfiado de que as coisas sobrenaturais estariam acontecendo em sua casa, e então resolveu filmar ao ouvir barulho. mas o mais assustador, vamos falar que é essa máquina enferrujada, né? Se alguém encostar ali e se cortar, é tétano na certa. Os estranhos. E quando ele menos espera, algo bizarro acontece bem será que vai diante acontecer? dos seus olhos. Ih, essa musiquinha já diz que é assustador, hein? Ih, caramba! Uma No criança início, com um ele grito de pensou velho. se tratar de alguma Ali uma criança gritando igual velho, cara. pegadinha, porém quando olhou do outro lado, o ser esquisito tinha desaparecido nada lá, cara. em um piscar de olhos. Sumiu! Seria esse um registro claro de um fantasma? Porque não existe cortes na Cara, parece gravação, a cabeça mano. de um menino, E né? acho que alguém de carne e osso não desapareceria tão rápido. De forma alguma. Vai lá saber qual o passado dessa casa para estar mal assombrada desse jeito. É verdade. Um grupo de amigos resolveu acampar, mas acabaram se deparando com algo assustador. What the hell is that? Ih, rapaz, estão num lugar escuro pra caramba, hein? Hold up. Que isso, galera? O que será que era aquilo? Talvez esse registro seja o de um mistério bem mais antigo. Caraca! Em 1966, uma criatura desconhecida de olhos brilhantes teria sido avistada por algumas pessoas na cidade de Charleston, nos Nossa, olhos brilhantes igual a outra criatura que Estados apareceu lá. Unidos. O caso foi tão sério que até as autoridades locais começaram a investigar as Saiu até no florestas jornal, e as cara. matas das redondezas. E depois descobriu-se que outras pessoas também avistaram uma criatura com as mesmas características. Deve ser algum Um criptídeo. humanoide de olhos vermelhos brilhantes e que até haviam dado um apelido, Homem-Mariposa. Ah, homem É o quê, ó? mariposa. Eu sei que não é nem um pouco assustador, mas eu duvido que você ia querer ver essa criatura frente a frente. Essa é uma criatura do folclore norte-americano muito conhecida. Muito conhecida. Tem até uma ponte em que ela aparece muito, eu esqueci o nome. Depois de anos sem nenhum registro, eis que os amigos gravaram o que parece ser essa mesma criatura sobrenatural. Ainda bem que eles foram Uma criatura dessa, tá certo, olhos brilhantes. Mas aquilo ali dá pra ver nitidamente que parece ser um tipo de lanterna, algo do tipo. Olhos brilhantes, vermelhos, não seriam desse jeito. Seria algo refletivo, por exemplo. espertos e abandonaram tudo Mas para vai trás, saber, né? correndo o máximo que podiam. E assim conseguiram salvar suas vidas. Que isso, vem rastejando. Seria o mesmo monstro dos anos 60? Ou existem mais deles espalhados por aí? No Vietnã, cenas como essa estão cada vez mais comuns. Surto coletivo? Que viagem é essa, velho? Que viagem. Esse foi um vídeo feito por alguém que passava de carro por uma rodovia na capital Hanoi. Nele, conseguimos ver pessoas caminhando pelo acostamento de um jeito nada Gente, comum. filhinha e meio que Aparentemente, mancando. todos esses andarilhos são pessoas Aí, que seguindo o estão em mesmo uma passo. espécie de transe, como se tivessem sonâmbulos e andando juntos, mesmo sem se conhecerem. As cenas foram gravadas durante a madrugada, e o grupo parece não falar nada
e nem mesmo olhar pra frente, só caminham. Aí fala, você tá andando de madrugada, de carro ou de moto na rodovia, aí você dá de cara com uma parada dessa aí. Cara, de qualquer forma, a gente sabe que é pessoa, são pessoas, beleza. Mas de qualquer forma, mano, eu até iria pro acostamento ou até na contramão pra passar bem longe disso aí. Cambaleando em Passaria linha bem reta. longe. Segundo relatos, apenas quando o sol aparece que eles despertam e retornam para suas casas, como se nada tivesse acontecido. Seria mesmo sonambulismo ou estariam possuídos? Como explicar algo tão bizarro? Nesse registro feito por alguns trabalhadores, Que isso? vemos Um alguém bicho-pau? encostando uma planta nessa antena Ah, uma gigantesca, planta? até que ela começa a emitir um som. Ó. Nossa, É muita melodia. que louco. Mas como isso é possível? Essa era uma antena de rádio AM e inexplicavelmente ao encostar esse vegetal específico, ele consegue captar a frequência e transmitir ondas sonoras como um alto-falante. Caraca. E o mais interessante é que, além disso, fica soltando uma faísca, né? Como se estivessem gerando centelha. Que coisa estranha, cara. Olha, se você trabalha com isso, pode me explicar como aconteceu? Porque, pelo menos pra mim, não faz o menor sentido. Ao redor do mundo, muita gente está ficando Câmera de parada segurança. como uma estátua, de um jeito inexplicável. Alguns atribuem isso a uma falha na Matrix, e o caso a seguir é um desses momentos. E você acredita em falha na Matrix ou acha que é só balela? Um homem acordou pela manhã e percebeu algo que não se encaixava na realidade. Uma mulher totalmente parada. E do Nossa, outro lado, e o cachorro alguém muito também, semelhante a ela, só que dessa vez olhando para o celular. Ixi, que onda é essa, Caraca, Bom, se fosse é a mesma mulher, sendo que tá em posições diferentes, né? Uma tá olhando pro celular e as duas estão com cachorro, roupa igual. fingimento, Muito eu bizarro. duvido que esses cães ficassem tão paradinhos assim. Você concorda comigo? Será que é manequim? O homem chegou a gritar, perguntando se elas precisavam de ajuda, e segundo o mesmo, quando desceu para ir até lá, as duas simplesmente desapareceram. Eu já ia perguntar Se pra onde que fosse elas foram. você, o que faria em uma situação dessas? Uma câmera de segurança filmou algo assustador. Nó nói cái bóng nè. Ih, assombração. Thấy gì không? Nó đang đạp xe đạp nè. Thấy không? Ghê không? Sumiu! Ghê. Olhando mais uma vez, dá para perceber que se trata da figura de uma pessoa. Porém, não é possível identificar quem é, pois segundos após aparecer, o Parece aquelas mulheres muçulmanas, né? Que usa aquela roupa que eu esqueci o nome. Hijab, eu não sei. Parece aquelas mulheres muçulmanas. ser se desintegra sem nenhuma explicação. Sumiu, desapareceu. Repreendido em nome de Jesus. Você acha que é falha na câmera ou realmente é algo sobrenatural? O estranho é que nenhum carro que passava naquele momento parece notar a presença de outro mundo. É uma pessoa Mas normal ficou andando, nítido né? que algo sobrenatural passou por ali. Caraca. Eu realmente espero que essa criatura não esteja indo fazer mal a ninguém. É verdade. Essa câmera de segurança interna registrou um momento que foi tido por muitas pessoas como uma prova real de interação entre nosso mundo e o sobrenatural. Perceba que a porta automática abre e o funcionário Olha. começa a anotar coisas na sua prancheta, mesmo que ninguém, além dele, apareça nas imagens. Caraca, ele tá falando sozinho. Como se não fosse assustador o suficiente, ele ainda aponta para alguns lugares e depois fecha a faixa de controle, como se alguém estivesse acabado de passar por ela. Como se não bastasse, em outro ângulo, podemos ver o funcionário oferecendo uma cadeira de rodas para o paciente invisível. O vídeo foi feito em um sanatório em Buenos Aires. Ah, tinha que ser sanatório. Sanatório é lugar sinistro, né? Sanatório, hospital também. Eu tenho maior pavor de hospital, cara. Tenho medo. Tive que ficar algumas vezes pra lá e não foi fácil. O guarda disse que estava conversando com uma senhora, mesmo parecendo que falava sozinho.
O estranho é que as características dessa idosa Ih. eram as mesmas de uma mulher que havia falecido apenas algumas horas antes. Lá vai a história, hein? Vixe, Maria. Vixe, nossa. Bom, eu acho que o sobrenatural realmente existe. Em agosto de 2022, um fazendeiro Foca no australiano havia acabado de tirar leite das vacas quando flagrou algo muito, mas muito fora do normal. O quê? Ó, uma foca. É, foca fazendeira, tava escrito ali, né? Tudo errado. É isso mesmo que você tá vendo. Tem uma foca no meio da Nossa. grama amedrontando as vacas que devem estar pensando: que bicho esquisito é esse? O mais estranho é que o lugar não é nem de longe o habitat natural desse tipo de animal. Não, se não tiver ali um zoológico perto, ou se não for um local próximo ao mar, é algo estranho. Alguém levou ela pra ir, com certeza. Nem mesmo Caraca, o clima cara. parece ser Que louco muito isso. favorável E a as ele. vacas estão assustadas, ó. Porém, a pergunta mais intrigante é: como diacho esse mamífero marinho foi parar aí, velho? Como você sabe, a mobilidade desses animais não é das melhores. Só E na a água. fazenda está a 30 quilômetros do mar, Caraca, deixando impossível. tudo ainda mais esquisito e sem explicação. Em novembro de 2022, o dono de uma fazenda na Mongólia foi olhar a movimentação de seu rebanho de ovelhas no começo da noite e se deparou com a seguinte cena. Cara, as ovelhas andando em círculos, cara, ó. Como é que é? Isso mesmo que Nossa. você viu. Os animais caminham em um círculo perfeito por conta própria. Isso aí geralmente as pessoas atrelam a alienígenas ou alguma anomalia, né, da natureza, assim, na atmosfera, algo do Segundo o tipo. proprietário, Não os sei seus se eu falei bichos besteira, são mas perfeitamente é algo assim. saudáveis e o motivo de estarem agindo assim é um verdadeiro mistério para ele. Ainda mais se levarmos em consideração que isso aconteceu por 12 dias seguidos, sem nenhum motivo Estranho. aparente. Por ter viralizado, várias pessoas deram um pitaco, sobre o comportamento bizarro. Falaram o quê? Os palpites foram desde frustração por estarem muito tempo presas até um possível sinal de fim de mundo. Mas será que são as mesmas aqui ou é outro lugar? 2 times estavam jogando uma partida de futebol na escola quando algo Nossa, bem que fora quebrada do que ela deu ali comum agora. aconteceu com pelo menos 4 meninas. Que isso, é Sem futebol, explicação luta? nenhuma, as jogadoras começaram a tropeçar na bola e simplesmente caíram na quadra, praticamente no mesmo local. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem que é super possível que um atleta se embanane e vá para o chão no meio da partida. Não, normal. Mas várias delas, num período tão curto e na mesma faixa da quadra, é coincidência demais pro Será que a bola tá colando no chão? Tem cola na bola? meu gosto. Teria alguma força invisível derrubando essas garotas? Quais as chances disso acontecer? Essa garota filmou algo que vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Ela começa mostrando os carros que estão na parte de baixo do estacionamento. Tá, Nada demais. tranquilo. Porém, ela anda alguns metros e ao apontar a câmera para o mesmo local, todos os veículos desaparecem. Que louco! Bizarro. Ao ver que a realidade não estava fazendo o menor sentido, a moça fica aflita, pedindo ajuda para entender como algo assim seria possível. O vídeo é meio confuso, parece que ela anda pra outro lugar e filma, não dá pra entender. Ela postou o trecho na Tá, internet, beleza, ó. Ela tá porém aí. ninguém conseguiu dizer como vários meios de transporte desapareceram em um ângulo diferente de visão. Ah, entendi. Ela corre pra cá, mas ela filma na direção onde tinha carros antes, né? E agora não tem mais. Caraca, sinistro. Esse vídeo foi feito por um norte-americano que começou a relatar um fenômeno sobrenatural. Ih, as Ele facas? diz que estava fazendo alguma coisa na cozinha quando a faca simplesmente pulou do faqueiro. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little fucking knife container thing. Caraca, e o pior é que ela não pulou só não, ela ficou de ponta no chão. Aí se o cara tá com o pé na reta ali, fura o pé do cara na hora, né? Ih, rapaz.
Além de algo assim já ser bem fora do Olha só. comum, mais bizarro ainda é o fato dela girar e cair exatamente com Parece a até que ponta alguém para puxou baixo. ela. Se um espírito michuruca já dá medo, imagina um que sabe mexer com lâminas. É, aí é pior. Complicou. Eu não conseguiria mais dormir tranquilo nessa residência com medo de passar um cerol no meu gogó. Esse vídeo apareceu na internet através de um usuário do TikTok São e aranhas? deixou muita gente de cabelo em pé. Que diabo é isso? Aparentemente, duas criaturas estão voando no céu, mas nenhuma delas parece algo que já vimos antes. Que isso? Bom, pra falar a verdade, a história fica mais É uma figura que tem as pernas, cara. Parece até aqueles alienígenas que tem tentáculos que passam voando. esquisita Ah, eu nunca vi, quando mas em notamos filme que os aparece. seres desconhecidos se parecem com Que isso? polvos, que são animais marinhos. Então, o que esses daí estão fazendo no céu? Parece. Não sei te dizer. O arroba que fez o registro afirmou que estava dirigindo em uma Será que são pipas? Algum tipo de pipa diferente, com, sei lá, uma rabiola diferenciada? Ou tipo uma arraia com algumas fitinhas voando? rodovia quando percebeu a movimentação bizarra Sinistro, entre cara. as nuvens e resolveu gravar, né? Mas só com um zoom notou que se tratava de seres flutuantes e com tentáculos. Não dá nem pra dizer que é Será pássaro. que são alienígenas estudando um jeito de dominar o mundo? Muitos acreditam que existem os espíritos Ih, tem perseguidores um cara olhando na janela que ali, ó. ficam esperando o momento certo para fazer o mal a seres humanos. E talvez esse garoto tenha gravado um deles. Que isso? Primeiro ele começou a ouvir barulhos estranhos que Lixeira. vinham da lixeira, mas não havia nada dentro dela, até que ele filma uma coisa que não pôde explicar. Nossa, cara. Por essa eu não O esperava. vídeo não parece ter nenhum tipo de Que corte. isso? Uma cabeça macabra simplesmente se materializa no mesmo lugar que o menino Nossa, havia bicho, sai acabado de fora. mostrar que estava vazio. Como Tinha nada ali explicar uma dentro, coisa apareceu de dessas? repente. E o pior é que sai de dentro da lixeira, não é de trás não, cara. Dá Eu pra falar que tinha uma espero pessoa esse garoto escondida, tenha mas conseguido é de chegar em dentro da casa lixeira. são e salvo, porque esse ser que o estava espiando não parecia querer coisa boa. Parece amigável, Dá não. uma olhada nesse homem. Ele se intitula um verdadeiro feiticeiro africano que aparentemente consegue controlar as coisas ao seu redor, Ih, o como cara se fosse tem uma poder, espécie hein? de Jean Grey. Telecinese. bruxo. Um bruxo? Repare que não existe nada próximo do amuleto, Tá que fica flutuando, estático, parado no ar, flutuando sozinho. Só o amuleto já é Para estranho, né, provar mano? que não tem nenhuma corda segurando essa coisa, o próprio E dos mago lados, do passa lado? a mão em cima e Tem que passar embaixo do lado também, e é. realmente não parece existir nada. Meu Deus do céu! Que Pelo estranho, lugar mano. que estão, parece que se trata de um vídeo caseiro, sem nenhuma grande produção. Por isso, muitos acreditam se tratar de magia real. Um homem chamado Vladimir possui um escritório de contabilidade. Ele estava de folga e no local tinham apenas a sua irmã e mais uma funcionária que trabalhavam normalmente. Quer dizer, na verdade, a familiar do chefe estava mexendo no Tava celular. de boa, né? Porém, o Familiar. que chama atenção não é a sua enrolada no serviço. Não, parente, se botou pra trabalhar com você, geralmente vai dar problema ou vai ficar só mocegando, só na tranquilidade, não vai se importar muito, é parente, não vai ser mandado embora pra não ter climão. Aí fica assim, ó, mexendo mas no sim celular. algo paranormal que acontece com ela. É, mas toma uma puxada no cabelo. Ó. Em determinado momento, o seu cabelo é puxado. No início, a moça se assusta Olha lá. e pensa que poderia É. ser uma pegadinha. Porém, ao olhar para trás e confirmar que não tinha ninguém, fica sem entender nada. Nossa, cara. Ave Maria, doido! As imagens da câmera de segurança foram postadas pelo próprio Vladimir em um Tá fórum louco. paranormal. E segundo o mesmo, ele tem certeza que algum espírito interagiu com sua irmã nesse momento. Caraca, mano. Dizem que o reflexo dos espelhos podem mostrar uma outra dimensão e talvez esse vídeo seja a prova dessa teoria. Esse registro mostra uma moto sem ninguém em cima, Que isso? porém quando filmam através do vidro, Cara, não tem ninguém quando olha sem o vidro. surge uma mulher Aí no quando olha no banco. vidro aparece uma Como pessoa. assim, velho?
Jesus. Você é louco, mano. Tô vendo pela primeira vez. Será que conseguimos vislumbrar outra dimensão Será que é nesse falha na momento? Matrix também? Ou seria apenas a boa e velha falha na Matrix? Imagina você descobrir que existe algo terrivelmente assustador embaixo da sua casa. Como o que, Ronan? Espíritos? Monstros? Nada disso, mas sim uma coisa ainda pior. Essa família foi fazer uma pequena reforma Que e se isso? deparou com milhares de escorpiões vivendo na parte de baixo de sua Tá casa. louco, é pior. Olha só como nem é possível ver o chão direito. O cara tá com já um que está rachi ali pegando forrado os com os bichinhos. aracnídeos, que inclusive sobem pela parede, transformando Ai, o que local nojento, em um cara. verdadeiro cenário de terror. Isso aí na Indonésia é banquete, né? Lá que come escorpião? Acho que é. Nenhum membro da família foi ferido e todos ficaram bem depois que o local passou por uma dedetização. Tá Mas louco, mesmo tem assim, muito, essa cara. parada aí foi bem Tem assustadora. muito. A câmera de uma babá eletrônica registrou algo que ainda segue sem explicação. Veja com seus próprios olhos. Ih, balão minhoquinha. Alguma coisa que não conseguimos ver está segurando esse balão, Que estranho. trazendo para perto da criança. E a Afinal criança de se contas, assusta. todos nós sabemos que esse brinquedo com gás hélio não baixa sozinho dessa maneira, né? Não, só com alguma coisa puxando. Olhando assim, parece que um fantasma está Ah tentando lá, brincar o bebê com tá o bebê. gostando. Só o fato de ter alguma coisa de outro plano interagindo com uma criança indefesa já é assustador. Cê é louco, Você não acha? Se eu ver um balão desse se movendo aqui na minha casa, aqui com minhas filhas aqui, eu estouro esse bicho aí e jogo longe, cara. O que será que Vai pro estava à saco. espreita nesse dia? Nesse vídeo, uma coisa aparentemente sem explicação acontece. Tem um gatinho ali, Veja né? se consegue entender. Tá. O gato tá de boa. Que viagem é essa, velho? É de bugar a Que mente, cara. ó. diacho acabou de acontecer com esse gato? Parece que ele se bike transformou apareceu. em uma sandália. Ele virou uma sandália. Tudo acontece de maneira bem Que rápida. louco, cara. Bom, eu Que já tinha isso? ouvido falar de bruxas que se transformavam em gatos, mas Pois é. que viravam chinelos, aí já é novidade. É, bruxa geralmente vira animais, né? Se transforma em animais. Agora, chinelo, nunca vi, primeira vez. E gato virar chinelo, bem, dá pra virar de outro jeito, né? Com o couro dele, mas... não é o Pessoalmente, caso. eu acho que alguém jogou um calçado e o gato se escondeu embaixo do carro no exato momento, pode ser. causando essa ilusão. Mas nunca se sabe, não é mesmo? Os fundos de um hospital durante a madrugada Ih, lá parecem vem, ser lá um vem lugar hospital. perfeito para que coisas estranhas aconteçam. Olha só o que ocorreu com essa cadeira de rodas parada atrás de uma Nossa, pilastra ó, se que mexendo fica bem sozinha, ao ó, já. lado do estacionamento. Tem alguém puxando, ó. Empurrando. Talvez você possa até pensar que se trata do vento ou que Não, o seja vento uma não vai descida mover a e a cadeira assim. cadeira saiu sozinha. Descida Mas como talvez. explicar o fato dela Tem uma pessoa aqui em cima aqui, ó. Essa pessoa não tá puxando uma cordinha, não? Eu fico na dúvida, mas aparentemente a pessoa não tá nem notando o que tá até acontecendo. mesmo mudar de Olha lá. direção? Fazendo outra coisa. A impressão que dá é que a cadeira está fazendo esses pra trás, movimentos, como explica? sei lá, por conta própria, como se tivesse alguém que não vemos em cima dela. Verdade, Um sinistro. casal estava saindo de casa para jantar quando o passageiro percebeu que haviam 3 luzes estranhas no meio do céu. É satélite da É Starlink. curioso como o restante inteiro está limpo, sem nenhuma Não, né? nuvem ou estrela, apenas com esses 3 Ih, pontos mas tá se luminosos. movendo. A princípio, parece que todos estão parados, mas olhando com atenção, o ponto mais embaixo se movimenta parecendo E o ser de cima independente, também, depois. descartando a possibilidade de serem simples estrelas. Depois, as Nossa. outras luzes também se mexem, deixando o casal bastante intrigado com aquilo. Seria uma nave alienígena? Olha só esse vídeo feito durante a madrugada, nos fundos de uma casa nos Estados Unidos. Tá, beleza. Opa. Passou alguma coisa ali, hein? É possível ver por poucos segundos que alguma coisa fantasmagórica sai da residência e vai em Será que é a névoa por causa do tempo mais frio? Não parece direção não, ao hein? jardim. Não parece não.
Os donos dessa moradia fizeram um relato sobre a gravação captada pela câmera de segurança e falaram que o seu filho de 1 ano de idade sempre dorme a noite toda, mas nesse dia estava chorando demais durante a madrugada. É claro, tinha um espírito rondando a casa, um espírito zombeteiro. Tá louco. Logo em seguida, o pai notou que o sensor de movimento da câmera Será que é um havia captado fantasma? alguma Tava ali na coisa, casa? e quando olhou o monitor, se deparou com esse vulto esquisito. Muito estranho, muito estranho. Após o ocorrido, a família, que é muito religiosa, chamou um padre para tirar qualquer mal que estivesse rondando o seu lar, e após isso, nada parecido voltou a ocorrer. Tudo ficou tranquilo, isso aí. Os gatos são famosos por passarem em lugares onde até Deus duvida, como podemos ver nesse vídeo aqui. Que é isso? Tá passando onde? Não, pera aí. Mas o que raios aconteceu, mano? Não, É nítido não, que existe esses uma parede de vidro É, mas e é que muito não fino tem aquele nenhuma espaço. abertura. Então como esse frajola conseguiu atravessar? Mano, esse espaço não passa nenhum rato, vai passar um gato, que coisa, A cara. impressão que dá é que o bichano realmente passou apenas pela linha que une os blocos de vidro. Porém, algo assim seria fisicamente impossível. Que isso, cara? Afinal de contas, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você tem Isso. alguma explicação, me conte aqui nos comentários, porque eu já vi, revi e não entendi nada. Esse vídeo postado no TikTok mostra algo que parece estar acima de nossa compreensão. Tá, Segundo beleza. a pessoa que postou, a sua esposa disse que passou por uma poça e teve a impressão de ver alguma coisa se movendo. E para provar que não tinha nada lá, cratera ali, ele decidiu uma ir água até o acumulada. local e filmar. Foi aí que percebeu que sua companheira não estava ficando louca. Que isso? Que não é nada, menina. Mira que não é nada. Não vi. O bizarro é que não se trata de um lago, e sim de um buraco Ah, tá, parece tipo com um rosto pouca ali na água, água. sendo praticamente impossível que alguém de carne e osso estivesse É ali, um né? rosto. Então, qual a explicação? Cê é louco. Se fosse comigo, nunca mais passava por esse local. E você? O comportamento dos animais podem ser um alerta de que alguma coisa estranha está acontecendo. Sem saber o motivo, um homem que passeava com seu filho começou a filmar esses passarinhos que estavam isso? bastante Tô louco. agitados. O cara ficou Não, já vi um sem bocado ali entender no chão nada, caído. até que ele flagra quem estava causando tudo isso. Checa, checa, checa. ¿Qué es eso, Ali no pa? chão ali é pássaros ou é folha? Son como Nossa. unos globos, ¿no? É um OVNI, cara. Ah, sumiu. Isso aí é CGI, pô. Mano, um OVNI surge nas imagens Não, e esse sai é de CGI. cena logo em seguida, dando a entender que as aves estavam daquele jeito por conta da sua presença, e tudo isso em plena luz do dia. Não, aí aproveitaram a situação dos pássaros que estão agitados e colocaram um disco voador ali. Eu acho. Pelo menos A parece. partir de agora, sempre vou prestar atenção no comportamento dos animais. Quem sabe não vejo alguma coisa de outro mundo. As câmeras de segurança são ótimas fornecedoras de imagens estranhas, porque elas ficam filmando sem parar enquanto a maioria de nós está dormindo, e por isso acabam flagrando coisas sem nenhuma explicação. Eu, sinceramente, eu prefiro não ter câmera de segurança dentro de casa, pra não ter surpresa. Se você não tem, você não vê, e o que os olhos não vê, o coração não sente, o medo também não vem, né, cara? Um desses aparelhos de segurança captou essa cena. Vamos lá. Tem a mulher aí, ó. Que Uai. mulher- No meio da Que rua mulher deserta, uma mulher esquisita aparece do nada, caminhando de maneira estranha, como se tivesse em transe. Não, pior é o rosto dela, cara. Tem um rosto meio bizarro. Olhando bem para seu rosto, dá Ó. pra ver que também foge da normalidade, Tá meio como se distorcido. tivesse com uma máscara ou uma Ou isso. face totalmente bugada. Cê é Depois louco, de ficar mano. alguns segundos parada na frente desse latão de lixo, a mulher desconhecida desaparece do mesmo jeito que surgiu. Cadê?
Ih, Erro, hein? Isso estranho. daí só pode ser uma alma penada. O dono de uma mecânica postou um vídeo curioso. Ele se chama Caco Garcia e, segundo o mesmo, seu funcionário teve uma conversa com um ser de outro mundo. Xiii, mano, ó. revisando por la cámara Olha lá, conversando com o fantasma, ó. Altos teléfono, papos. estoy en mi casa y este maestro está hablando solo. No início, Caco Nossa. ficou sem entender nada, pois estava assistindo ao vivo de sua casa pela câmera de segurança que fica no seu trabalho, já que o dispositivo transmitia em tempo real o que ocorria no estabelecimento. Será que ele pensou que o cara ali, o funcionário, tava ficando louco? É uma possibilidade também, ele tá com um problema mental e tá conversando ali com um amigo imaginário dele. Mas eu acho que é fantasma. Através de um aplicativo de celular. No take, vemos o trabalhador literalmente falando Ele tá com explicando nada ali, ó. e por bastante tempo. Tá até gesticulando, ó. Assustado, o dono chega a ligar Ou para dançando. o empregado e pergunta com quem de acho ele está conversando, né? O homem que aparece no vídeo diz estar batendo papo com o cliente Carlos, explicando o Quem orçamento diabos e é tudo Carlos? mais. Oye, disculpa, pero ¿con quién está hablando? Passando orçamento por Carlos. Que Carlos é esse, cara? Estaria tudo certo se o tal do Carlos Louco. não tivesse falecido apenas um dia antes. Ah, não, cara. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Seria um caso onde aquele que partiu dessa para melhor não entende que faleceu e continua no nosso mundo vivendo normalmente? Meteoritos de vez em Cê é quando louco. caem na Terra. Isso é algo normal. Porém, esse vídeo gravado de maneira amadora flagrou algo que foge do comum. É, fez curva. Ué, Ó, desde meteoro quando cai o reto, não meteorito faz curva, não. curva? Até onde eu saiba, eles não conseguem mudar sua própria rota, a não ser que isso, na verdade, não seja um meteorito. Ah, isso é outra coisa. O que seria, então? Uma nave disfarçada? Alienígenas camuflados? É Não estranho. sei, mas seja lá o que for, fez uma bela acrobacia no ar. Quando a rainha Elizabeth morreu, o mundo inteiro acompanhou seu longo funeral que durou dias, mas uma das transmissões ao vivo acabou chamando mano, eu vi esse mais vídeo atenção aí. que as outras. Enquanto a câmera aérea mostrava uma caravana levando o corpo da monarca, Passa um bagulho prateado, tipo uma esfera. Eu acho que é isso mesmo, ó. é possível ouvir um sussurro que não parece ser intencional, Ih, não é esse não? dizendo isso daí. A morte é As irreversível. you can Quatro see, caras está preso. tá repreendido em nome de O enigmático recado que passou ao vivo diz o seguinte: a morte é irreversível e o fato é que ela está presa. Tá. Após uma coisa tão estranha sair na transmissão, a rede de TV fez uma comissão para apurar o caso, Quem falou porém isso? não acharam nenhum culpado. É como se a estranha Estranho, voz não cara. fosse de nenhum funcionário da empresa. Bom, então de quem era? De algum ser sobrenatural? Provavelmente a lenda dos dragões surgiu após o ser humano encontrar os fósseis dos dinossauros. É. Porém, tem muita gente que acredita que o ser mitológico realmente existe. E um vídeo que surgiu na internet pode ser a prova de que répteis voadores estão à solta por aí. Será? Ih, olha lá. Dragãozão lá. Game of Thrones. A pessoa que fez a filmagem pretendia gravar os raios logo acima dos prédios, mas acabou Ih, rapaz, flagrando o algo raio passa perto bem mais dele e não sinistro. acerta. Ele sobe. Bom, que espécie de bicho era esse afinal? Parecia ter a fisionomia de um dragão, né? Mas até onde sabemos, esses seres não existem. É possível ouvir junto com o barulho da chuva o que parece um rugido forte e estrondoso no horizonte. Se esse vídeo Estranho for isso, hein? verdadeiro, a pergunta que fica é: como algo tão enorme conseguiu se esconder por tanto tempo? Se tivesse mesmo dragões, eu não sei não, mas acho que uns aviões cairiam por aí sem explicação. Ou isso já acontece, a gente não sabe, né? Muitos céticos não acreditam em coisas sobrenaturais, mas e quando a aparição surge ao vivo? Como Ao explicar? vivo é osso, hein? Durante um telejornal mexicano, a âncora está dando as notícias,
quando de Ih, olha lá. repente uma coisa aterrorizante aparece ao fundo. Ah, aquilo ali é um No mesmo funcionário que deu uma instante, os olhadinha, né, não? telespectadores que acompanhavam o programa começaram a enviar É, a moça da mensagens limpeza. alertando sobre o que haviam acabado de ver. É, O mais esquisito dessa história é que a reportagem Nossa, que estava que estranho. sendo transmitida era sobre o caso de Olivia Silva, Ih, aí uma complicou, moça que agora foi complicou. encontrada sem vida no seu próprio automóvel. Será que ela escutou falar o nome dela e apareceu ali, cara, no estúdio? Seria um fantasma capturado em rede nacional? Se não, qual Cê a é explicação para isso, mano? Esse jovem resolveu filmar um pedaço da sua rotina diária de treinos, o que é normal hoje em dia. Ele se posiciona na frente do espelho e começa a fazer flexões. Todos os Tá, movimentos normal. estão sincronizados com o do seu reflexo, o que é de se esperar. Porém, em um determinado momento, o rapaz vira o rosto e o seu eu do espelho parece fazer um movimento bem diferente. Bem depois, né? Consegue reparar? Tudo errado. O mais bizarro desse vídeo é que tudo está perfeitamente Será que é defeito normal. na câmera? Até mesmo na hora de levantar, o reflexo acompanha. Mas na virada de cabeça, a imagem parece sofrer um delay. É. No Peru, uma Qual o mulher defeito na percebeu câmera? uma estranha movimentação no topo de uma colina e por isso resolveu filmar. O mais louco é que um ser gigante se levanta do nada. Cara, grandão, cara. Será que é perna de pau? Ih, a mulher Dá fica para desesperada, ver ó. como ela fica desesperada com o que estava vendo, pois Acrescido. pela distância, essa coisa não Cê podia é ser louco. um humano normal e provavelmente teria dezenas de metros. Assim como em alguns outros países do mundo, existe uma lenda de seres gigantes que já viveram no Peru, até antes dos europeus chegarem. Caraca. E quem sabe, esses seres ainda estão vivos rapaz, e sinistro, parece que escondidos tava abaixado nos e lugares levantou, ó. mais isolados que existem. Um pai e um Parece que filho ele estavam levanta e acampando tira a no meio camisa. dessa floresta quando começaram a perceber a presença de algo fora do comum. Que isso? Tem alguma coisa se movendo ali nas folhas, ó. Repare que um vulto se levanta e vai em direção aos dois. Cara, eu jurava que era vídeo de pé grande, né? Que geralmente é em floresta, assim. Mas não é fantasma, cara. Parecendo até mesmo um alien do filme Predador. É, o vídeo parece é um tá pouco camuflado. antigo, mas depois que veio à tona, muitas pessoas sugeriram que a criatura se tratava de um fantasma. Bom, ou é isso, ou algo desconhecido possui a habilidade de se camuflar. E aí, você acha que é fantasma? Ou será que é alguém com uma roupa tecnológica que dá pra se camuflar? Simplesmente bizarro. Bizarro. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, dá uma passada também no canal Almanac X. Tamo junto, um grande abraço a todos. Lembrando que toda quinta e domingo tem vídeo novo no canal Castor Curioso.